Olá pessoal, nesta nossa última aula iremos abordar como agem as drogas no nosso organismo. Logicamente, um breve resumo, sempre reforçando as aulas presenciais. Por exemplo, os anticonvulsivantes, ele age no sistema nervoso central, principalmente relacionado às crises epiléticas e convulsivas. Ouvimos falar muito dos pacientes que têm diabetes. Temos o que? A diabetes mellitus, que é diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Diabetes tipo 1, insulino dependente, onde os cuidados de administração sobre esses medicamentos deverão ser à base de insulina. O diabetes tipo 2 são os hipoglicemiantes orais, onde serão à base de comprimidos, sendo que sabemos que a diabetes é uma deficiência na produção de insulina, que é produzida pelo pâncreas. Não apenas só de insulinas, temos dois outros hormônios que agem no organismo em conjunto. Mas o principal alvo da diabetes é quando nós temos o excesso de glicose, ou seja, o açúcar no sangue, onde pode trazer prejuízos para esse paciente. A isso devemos administrar as insulinas, ou seja, os hipoglicemiantes também orais, dependendo do tipo de diabetes. Mas temos vários tipos de insulina e também as suas vias de administração específicas. Por exemplo, a insulina de longa duração NPH, que deverá ser administrada exclusivamente subcutânea, e ela tem longa duração no organismo do paciente. E a insulina regular de curta duração. Então, a insulina regular, ela pode ser administrada tanto via subcutânea, intramuscular e endovenosa. Para isso, sempre vamos perceber que as vias de administração é de suma importância. Já os corticoides, nome de hormônios, esteroidais, produzido pela nossa glândula suprarrenal, localizada sempre acima do rim. Esses hormônios, os corticoides, quando eles não atuam de uma forma adequada, nós temos os corticoides exógenos, ou seja, os nossos medicamentos. Eles também servem no processo tanto inflamatório e alérgicos. Esses corticoides, eles podem ter o acúmulo de líquidos no corpo do paciente, pois pode causar o edema. Também temos nossos complexos vitamínicos, onde as pessoas normalmente vão à farmácia achando que estão com deficiência de vitamina, pois temos as vitaminas hidrossolúveis, que são solúveis em água, e as hipossolúveis, que são solúveis em gordura. As hidrossolúveis em excesso no organismo não vai causar prejuízo algum, pois isso irá ser excretado pelo rim e eliminado pela urina. Já as lipossolúveis, que são dissolvidas em gordura em excesso no organismo, pode causar prejuízos ao paciente. As drogas também que nós temos do grupo, chamado de quimioterápicos, ou seja, essas drogas citostáticas, são drogas com uma classificação para doenças do câncer, que são células malignas. Células malignas são células que têm um crescimento desordenado no organismo. Esses quimioterápicos, eles vão causar uma destruição a essas células, só que eles não têm uma eleição adequada. Eles podem destruir tanto as células ruins como as boas também. Para isso, nós temos dentro dessas classificações os protetores. Os protetores são utilizados para proteger os órgãos, para não destruir essas células que ficam localizadas nesses órgãos. Já as drogas vasoativas ou vasopressoras.
Vimos também que na nossa circulação nós temos nossos vasos sanguíneos, onde ocorre a vasoconstrição. Essa vasoconstrição nada mais é que o estreitamento das nossas veias e artéria. A isso se dá o fato de que esses medicamentos podem ser usados o quê? Para aumentar essa vasoconstrição, principalmente em pacientes que se encontram em UTI, é muito utilizado, porque ocorre a vasodilatação, dilatação desses vasos sanguíneos, que vai ocorrer o quê? Uma diminuição acentuada da pressão arterial, onde não leva sangue aos órgãos principais, né, que são os órgãos vitais. Precisamos o que? Vasoconstrigi-las, e com isso usamos essas drogas. Essas drogas sempre são utilizadas em UTI, em bomba de infusão e monitoramento desse paciente. Temos também os antibióticos, que são diferentes de anti-inflamatórios. Os antibióticos, eles agem na infecção, ou resumidamente, né, em pacientes que tenham contaminação ou por bactérias, né, que seja a destruição da bactéria juntamente com o macrófago, que é a formação do pus. Mas os anti-inflamatórios, eles agem apenas na inflamação, que é onde temos aqueles 4 sinais flogísticos, que é dor, calor, rubor e edema. Então são tratamentos diferenciados. Já com os antibióticos, temos sempre que adquiri-los através de receita médica, e os anti-inflamatórios não precisa desta questão. Os medicamentos que atuam no aparelho respiratório, eles atuam normalmente para broncodilatação, ou seja, aumentar a luz dos brônquios. Porque quando uma pessoa é asmática, né, ela tem uma broncoconstrição ou uma bronquite também. Então, ela não irá conseguir respirar adequadamente, não consegue passar o ar de uma forma adequada. E esses broncodilatadores vai fazer com que atuem nos brônquios e aumente as luzes dos brônquios, para fazer com que passe esse ar adequadamente. Temos também as classes dos expectorantes. Nas classes dos expectorantes, as pessoas confundem muito com os antialérgicos. Os expectorantes são basicamente usados nas tosses produtivas, onde há muita secreção. Para isso, precisa fluidificar e sair aquela secreção através do reflexo da tosse. Já os antialérgicos são utilizados naquelas tosses secas, onde produz uma diminuição dessa alergia. As drogas que é da classe do aparelho digestório podem interferir na motilidade intestinal, tanto para o seu aumento como para a sua diminuição. Temos alguns exemplos, como os antieméticos, que eles são administrados para náuseas e vômitos. Os antidiarreicos para diminuir os números das evacuações, mas temos também alguns cuidados específicos. Antiefizéticos para eliminação de gases. Espero ter colaborado para o aprendizado de vocês e não se esqueçam dos exercícios. Até a próxima!